Uma vez ele me disse que não existe um só momento em que toda a sua vida não seja colocada em jogo. Essa lembrança reforçava a ideia de competição e aumentava a ânsia que me assaltava quando pensava em encontros com desconhecidos sem um porquê. Vislumbrava no jogo, como através de uma filigrana, uma impiedade que me embaçava a imagem e me fazia pintá-la com tinta fosca. Em suma, parecia que seus termos fossem estes: ou é você a lançar uma mensagem de força, coragem, dignidade e ser nos embates da vida, promovido ao próximo nível, ou será o outro a colocar nos seus pés os grilhões das zonas mais baixas da existência, e assim deixar na arena a armadura de um guerreiro derrotado. Não ousei conversar de imediato com o Dreamer sobre esse tema, mesmo porque não me era ainda claro se a inquietação originava-se da minha preocupação em não estar à altura da tarefa ou de uma magnânima apreensão quanto a quem sairia derrotado do encontro. Eram esses os pensamentos que me acompanhavam enquanto a pé eu alcançava a antiga taverna. A atmosfera que encontrei não devia ser muito diferente do tempo em que a frequentavam artistas e poetas, como Shelley, Keats e Byron. Percy Shelley, 1792-1822. John Keats, 1795-1821. E Lord Byron, 1788-1824. Poetas ingleses. Eu estava adiantado. O Dreamer ainda não havia chegado. Olhando à volta, tentei descobrir qual estratégico lugar ele escolheria. No final, decidi por uma mesa num canto mais tranquilo. Na parede, um troféu de arcabuz, tipo de canhão do século XV, suficientemente reduzido para ser conduzido e disparado por um só homem. Canhão de gancho. Recordava as façanhas de um lendário brigante. Brigante, integrante de movimentos de rebelião político-social na Itália. Bandido. Continuei a refletir sobre os pensamentos que me preocupavam. A chegada do Dreamer pegou-me em flagrante. Antes que pudesse fazer alguma coisa, senti disparar no corpo a opressão do embaraço e provei a confusão de quem é pego despreparado ou desatento pelo próprio superior. Bastou ver o Dreamer para me recordar da atitude justa. Tentei rapidamente recuperar um comportamento mais digno e recolher os fragmentos dispersos do ser antes que ele se aproximasse mais. Contudo, ainda à porta, o Dreamer fez um ligeiro sinal com a cabeça para segui-lo. Deixei a mesa que havia escolhido e subi com ele ao primeiro andar. Senti-me contrariado com a lotação daquela sala, o rumor dos clientes, o fedor de cerveja e ranço. Para a conversa privada que eu tinha em mente ter com ele, a mesa no térreo teria sido muito mais adequada. Contudo, o Dreamer mirou uma bem no meio da sala, bem no lugar onde era mais alto o barulho das conversas, e convidou-me a sentar. Não deixou passar inadvertida a condição em que me encontrou à sua chegada. Fez algumas observações e advertências en passant, em tom divertido, gracejando, mas com um fundo de verdade. Pensei em aproveitar com cautela da sua boa disposição. Tinha aprendido, e já pago preço alto, quão repentina podia ser a mudança de humor do Dreamer, e quão terrível podia ser sua ira. Bastava uma palavra, um modo de dizer, ou o mais imperceptível movimento fora de lugar para fazê-la irromper. Queria levantar a questão que resumia meu estado de ânimo e tudo aquilo que eu pensava em relação ao jogo. O que acontece a quem perde? A proximidade física com o Dreamer trazia por si só clareza. Dei-me conta de que aquilo que queria verdadeiramente perguntar era o que aconteceria caso saísse derrotado já dos primeiros encontros. Não faça ideias erradas, disse antecipando-se a mim. Eu já lhe falei. No jogo não existem vencedores nem vencidos. Sua resposta chegou-me clara e distinta, como se o vozerio tivesse repentinamente sido suspenso e no pub não houvesse outras pessoas senão nós. Sua voz não atravessava a multidão, não se sobrepunha ao murmurinho, mas me chegava de dentro. Como se remontasse ao curso daqueles pensamentos, chegou às suas raízes, às velhas convicções e aos preconceitos dos quais originavam, e acrescentou. Sua visão é ainda o fruto de uma separação interna, de uma descrição do mundo que lê somente pelos opostos e antagônicos. Na realidade, o duelo acontece sempre e somente em você mesmo. A relação com o outro é apenas o aspecto mais superficial e visível daquilo que de fato sucede em um encontro. E ainda que você possa temer que o outro lhe tire de golpe tudo aquilo que você acumulou em anos de preparação, na verdade é em você e somente em você que se decide a sorte. Continuou no conceito principal. Conter alguém não quer dizer apenas compreendê-lo na própria responsabilidade, mas elegê-lo.
O encontro com um homem de responsabilidade superior é sempre uma aceleração, confirmou, mesmo que não o saibamos. Encontrar um homem que contém você é uma benção. Quem apoia o pé e vai além não abandona o outro ao seu destino. Ao contrário, torna-se responsável. Ele sabe que a própria evolução é também a evolução do outro. O progresso de um ser humano, a cura de uma só célula, acelera o progresso de toda a humanidade. Pense quanto material de estudo e quantas oportunidades os outros lhe oferecem para perceber que não existe limite para o sucesso, porque a verdadeira vitória é vencer a si mesmo, por meio da harmonização dos opostos dentro de nós, neste preciso instante. Na falta dessa inteligência, dessa vigilância interna, os seres humanos encontram-se no sono, isto é, atribulados pelas preocupações, obscurecidos pelas dúvidas e medos, perdidos no cotidiano. Encontram-se para conseguir objetivos ou adquirir vantagens insignificantes, superficiais, sem valor. Com bom humor, enfatizou que por mais que se esforcem, discutam negócios ou tomem decisões aparentemente importantes, do ponto de vista de um ser evoluído, eles parecem pouco mais que selvagens atarefados em negociar e trocar bolinhas de vidro, espelhinhos e bugigangas. Perderam o verdadeiro objetivo, anunciou retomando o tom severo e grave. Falta-lhes o conhecimento do jogo, esqueceram, não interpretam mais, tornaram-se o próprio papel. Certificou-se com um olhar de que eu estivesse na atitude justa para compreender e concluiu com este comentário. Sobre a via da impecabilidade no mundo de um ser de responsabilidade, existe espaço somente para vencer a si mesmo, a própria mediocridade, a mentira, a identificação com o mundo. Interpretar intencionalmente. A arte da interpretação. Existe uma máscara justa para se usar em cada ocasião. A capacidade principal no jogo dos encontros é a arte que você deve desenvolver, a arte do disfarce. O tom que usou e a expressão do rosto indicaram que eu estava para enfrentar uma parte decisiva do seu ensinamento. Do antigo manuscrito The School for Gods e das pesquisas que eu havia conduzido sobre a vida e o pensamento de Lupelius, vinha a conhecer sua lendária habilidade no camuflar-se. Na sua escola, a arte do disfarce era parte integrante da preparação de um guerreiro. Para Luperius, os papéis eram hábitos psicológicos que ele vestia e fazia vestir também seus discípulos. Desse modo, ensinava-os como se tornarem aquele papel, como explorarem e conhecerem dele cada ângulo, cada segredo, sem jamais se esquecerem do jogo, sem jamais se deixarem envolver. A áspera aproximação escolhida pelo Dreamer comunicou-me velozmente a importância desse elemento na minha preparação para o jogo. A arte da interpretação é a capacidade de o guerreiro viver estrategicamente, disse. É esta capacidade que lhe permite ser pontual, assumir a cada vez a atitude mais justa de acordo com a circunstância. Reconheci no Dreamer os ensinamentos de Luperius. Suas vozes fundiram-se. Suas imagens sobrepuseram-se em minha mente até se tornarem uma só. 1000 anos se comprimiam naquele momento. Aprenda a viver estrategicamente. Aprenda a interpretar intencionalmente e saberá sempre qual imagem oferecer em cada situação. Somente quem interpreta pode manter presente as 1000 peculiaridades que tornam um encontro único, diferente de qualquer outro já acontecido ou que possa acontecer em toda a história do mundo. Deixou transcorrer uma pausa. Depois sua voz ecoou ainda mais imperiosa e intensa. Aprenda a interpretar, disse. Somente quem interpreta pode governar a própria vida e a dos outros. Pode vencer e ser livre. Senti uma instintiva repugnância por esses preceitos. Tudo aquilo que me tinha sido ensinado impelia-me a ver as coisas de um ponto de vista exatamente oposto. Um ser era livre se pudesse ser ele mesmo e não se interpretasse ou fingisse ser um outro. Disse-lhe isso. E, ao término de minha argumentação, exprimi veladamente a ideia que encontrar pessoas interpretando um papel vestindo uma máscara era um modo insincero, falso de conduzir uma relação. Entre gente comum, minhas palavras teriam passado como corretas objeções. Minha atitude pareceria aquela de quem na vida tem regras de retidão e princípios éticos irrenunciáveis, e que sabe defendê-los com coragem, mesmo diante de um superior. Mas, no mundo do Dreamer, dizê-las provocou o disparo de todos os sistemas de alarme, como se um ladrão tivesse entrado. Cale-se! Exasperou-se o Dreamer num ataque de ira, sem nem ao menos me deixar concluir.
Ser você mesmo, ser você mesmo, repetiu imitando a minha presunção de saber. Alguém como você, que viveu na falsidade, na prisão dos papéis por toda a vida, não sabe nem ao menos por onde começar a ser você mesmo. Na voz percebi repugnância e certo desprezo. O Dreamer estava respondendo ao que eu dissera, mas se fazia de espelho à minha arrogância, à minha divisão. Atrás daquela argumentação, e mais profundo do que eu pudesse ver, vibravam minhas resistências à mudança. Meu arrependimento deve ter sido total e imediato, já que o Dreamer pôde retomar seu discurso e o normal tom de voz, como se não tivesse sido interrompido. Ainda uma vez observei sua capacidade de entrar e sair de um estado de ser, modificando tom, linguagem, gestos, expressões do rosto, reações, sem deixar resíduos nem rastro. Viver estrategicamente não é oportunismo e não significa mentir, mas é um ato de guerreiro, de quem assume as semelhanças, cumpre os atos que a situação exige e que o mundo está pronto a receber. Somente quem vive estrategicamente pode sobreviver. Interpretar é liberdade. Interpretar perfeitamente um papel significa ter superado aquele papel na vida. Significa compreender, ter acesso às zonas superiores de responsabilidade. O teatro, na sua origem, era uma escola do ser, uma escola de liberdade em que os discípulos atores aprendiam a interpretar os papéis e a superá-los, adquiriam a capacidade de entrar e sair deles sem ficar aprisionados. Interpretar significava, portanto, aprender a libertar o ser dos próprios pensamentos destrutivos e das emoções negativas. E essa zona catártica, purificadora, praticada pelo teatro, mesmo se desenvolvendo em benefício dos atores, estendia-se ao coro, ao público, à cidade, até à nação, consolidando-a, unificando-a, criando as condições da sua liberdade e da sua riqueza. Essa função assegurou ao teatro o papel central que sempre teve em todas as culturas e que ainda fascina o ser humano e dá razão à sua magia. A Grécia da Idade Clássica havia descoberto a centralidade do ser. Sabia que o segredo da prosperidade econômica, da concórdia civil, da maturidade e da longevidade das instituições estava na elevação do ser de cada pessoa, no enriquecimento de cada célula da cidade. Essa visão concebeu e produziu uma civilidade do ser, uma civilidade emocional sem tempo. Arte, beleza, música, esporte, busca da verdade eram colunas portantes da polis e os grandes reguladores da sua vida. Com a autoridade de um testemunho direto, de um ser misterioso sem geografia nem tempo, o Dreamer me contou que civilizações mais antigas que Grécia e Roma, ao fundarem uma nova cidade antes ainda de traçar seus muros, escolhiam os locais para erigir 2 edifícios públicos, o teatro para purificar as emoções e as termas para purificar o corpo. Eram as 2 glândulas vitais de depuração, os rins daquela sociedade. Como num ser vivente, a esses 2 órgãos era confiada a missão vital de filtrar e purificar a linfa da cidade, de depurar e enriquecer cada célula. O teatro não é um lugar físico, mas um estado de ser, um local da psicologia em que se harmonizam as grandes faculdades do ser humano, e no qual a palavra, fusão de pensamento e respiração, encontra o gesto. Eu estava viajando em uma máquina do tempo, retornando a mundos desaparecidos em busca de civilizações sepultas. Ao lado do Dreamer, delas eu ainda podia sentir a respiração, o jogo dos encontros. Foi assim que iniciei a fase do meu aprendizado que se revelaria das mais intensas. Como um pai guerreiro, o Dreamer confiou-me armadura, escudo e as armas que deveria levar comigo com estas recomendações. Seja vigilante, atento a todo instante, a cada abaixamento seu. Observe-se. Ocupe cada parte do seu ser com a lembrança da sua promessa. Quem não tem presente o sonho, a força real, misteriosa e invisível que guia o mundo, é um fragmento perdido no universo.